Bom dia, alunos. Vamos para a correção de mais um simulado, né? O simulado de número 3. Tem a sua folha de respostas na mão, mais lápis ou caneta para poder corrigir. A primeira pergunta diz assim: assinale a alternativa correta, né? E a alternativa correta que você vai assinalar aí é o seguinte: o uso do pisca-alerta deverá ser feito em situações de imobilização ou em casos de emergência. Aqui a gente tem uma curiosidade bastante interessante, né? Pisca-alerta não é para ser ligado andando, e sim para ser ligado só quando o veículo estiver parado, em situação de imobilização. Isso aqui tem um costume no Brasil de se andar com o pisca-alerta ligado, né? Quando tem alguma situação de perigo na frente, mas pelo Código de Trânsito o correto é andar com ele sempre desligado, tá ok? As outras opções de resposta, o embarque e desembarque de passagem deverá sempre ocorrer pelo lado oposto da calçada. Ou seja, você não vai desembarcar as pessoas pelo lado da rua, né, que é perigoso. Não existe valor fixado para a velocidade mínima das vias. Outra coisa errada: a velocidade mínima não pode ser menor do que a metade da máxima. Letra D, todo condutor poderá frear bruscamente seu veículo independente das razões de segurança. Também é um erro, né? A gente só pode frear de forma segura e tendo algum motivo na frente. Então, a única resposta que está certa aí é a letra C de casa. Pergunta número 2. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos ou túneis, será punido com... É o nosso macetinho, né? Sempre, geralmente, se você tiver dúvida e tiver uma opção de resposta que tenha uma palavra só, né? No caso é a palavra só multa, geralmente ela é a resposta certa. E lembrando que remoção e apreensão só dá quando o veículo está parado ou estacionado, né? No caso aqui ele estava andando, porque ele estava fazendo a ultrapassagem em local proibido. Pergunta número 3. A placa R26 determina, você tem aí a placa desenhada aqui do lado, né? A placa R26 determina siga em frente, não é? Número 4. As mensagens contidas na sinalização vertical de regulamentação são imperativas, ou seja, elas que mandam, né? Isto é, devem ser obedecidas, caso contrário, o condutor estará cometendo infração de trânsito. Esta afirmação é correta, não é? As placas, a sinalização vertical significa placas, entendeu? De regulamentação são as placas de regulamentação, que são as brancas de borda vermelha. São imperativas porque elas mandam e desmandam, ou seja, desrespeitar elas você toma multa. E elas devem ser obedecidas? Sim, olha só, a resposta certa é a letra C, que é verdadeira, tá ok? Lembrando, mais uma vez, só em caso de dúvida. Se você não souber o que vai responder, se tiver uma opção de resposta com uma palavra só, vai nela, que geralmente ela é a correta. Número 5. A mensagem respeite a sinalização, né, está inscrita nas placas de quê? Nas placas letra C, nas placas educativas. Isso aqui é um modelo antigo de placa educativa. Isso aí serve para você também se atenar nisso, que é o seguinte: as placas educativas, elas têm esse formato, que é o formato retangular que a gente diz, só que elas são de fundo branco e a borda é preta. No caso dessa placa em questão aqui, o fundo dela é verde e a borda dela é branca. Então eu botei essa ilustração aqui para mostrar que ela está errada, entendeu? Porque a placa correta ela é fundo branco e borda preta, tá ok? E geralmente as placas educativas, elas trazem uma frase inscrita nelas, tá ok? Número 6. A cor de fundo da placa de regulamentação, exceto para a placa de pare, é... A cor de fundo ela é a cor branca, não é? Ela é de cor branca e borda vermelha, que a gente já falou algumas vezes, não é? E lembrando que elas são imperativas, são elas que mandam e desmandam. Desrespeitar uma placa dessa, você vai tomar uma multa, tá ok? Número 7. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente indica para os outros condutores que irá fazer o quê?
Letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? Dobrar à esquerda. Então você está vendo ali na imagem ilustrativa embaixo, né? Como que é o movimento do braço do condutor, né? Que está previsto no Código de Trânsito, quando ele vai virar à esquerda. Número 8. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é qual? Letra B de bola, a da esquerda, né? Ultrapassagem, pessoal, é só pela esquerda. Várias faixas de trânsito no mesmo sentido. São várias pistas onde que elas vão no mesmo sentido, para o mesmo lado. Elas são divididas, cada pista, pela linha branca, tá ok? Mais para frente, em outros simulados, você vai ver uma ilustração sobre esse tipo de pista. Não é? Vamos lá, pergunta número 9. É proibido. O que é proibido a todo condutor de veículo? Né? Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro, não é? Então, é o que a gente chama de ultrapassagem forçada, tá ok? Você está indo atrás de outro veículo, mesmo sabendo que vem um outro veículo no sentido contrário, você força a ultrapassagem, jogando um para um lado, para o acostamento, e o outro para o outro acostamento, e passa os três na mesma hora. Então, isso aí é proibido, tá ok? Número 10. É dever de todo condutor de veículo. É um dever, é uma obrigação nossa. Sempre, né, letra B, que é a resposta certa, sempre transitar em velocidade compatível com a segurança, não é? Muitas das vezes, a placa de velocidade máxima da via, ela indica a velocidade máxima, mas nem sempre aquela velocidade máxima é a melhor indicada para a via. Por exemplo, se a velocidade máxima é de 80, mas você está transitando à noite e chovendo, talvez seja mais seguro andar abaixo de 80 e não, né, nos próprios 80 que a placa indica. Número 11. Vamos lá, número 11. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser usadas para fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa. Ultrapassagens e para os veículos em maior velocidade, não é? Nós temos embaixo um quadro que ilustra essa pista que eu disse para vocês, né? Das várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Em próximos simulados nós vamos ter uma foto de pistas, né, desse modelo aí com várias faixas no mesmo sentido. Então lembrando que as faixas da direita, as primeiras da direita, né, elas são para veículos mais lentos, né, mais pesados, que vão desenvolver menor velocidade, e as faixas da esquerda vão ser utilizadas, né, pelos veículos de maior velocidade para se fazer ultrapassagem. Lembrando que a cor da linha que divide essas pistas é branca, e lembrando que eu só posso transpor uma pista de cada vez, e cada vez que eu for transpor uma pista dessa, eu vou ter que dar a seta. Número 12. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre quando? Letra B de bola, que é a resposta certa. Em qualquer situação. Tá ok, pessoal? Se o sinal estiver verde e o pedestre estiver atravessando, vou ter que parar e deixar ele passar mesmo que o sinal esteja verde. Se o pedestre estiver atravessando fora da faixa, mesmo assim eu tenho que parar e deixar ele passar. Então o pedestre ele tem preferência, ou seja, ele tem preferência de passagem em qualquer situação, tá ok? Número 13. Em qual das condições descritas é maior a chance de ocorrer acidentes, devendo, portanto, o condutor redobrar a sua atenção? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Dirigindo o veículo sobre forte chuva ou neblina. A forte chuva e a neblina, eles são um perigo, né? São um veneno para os condutores de veículo. A neblina porque atrapalha a visibilidade, né? E a chuva, além dela atrapalhar a visibilidade, ela pode causar alagamentos, não é? Ela deixa a pista mais lisa, não é? Lembrando que sempre que nós formos transitar sobre forte neblina, sempre o farol vai ter que ser baixo, tá ok, pessoal? Porque farol alto cria um tufo de luz que não ilumina nada e só atrapalha a sua visão na frente, tá ok? Vamos para o próximo, a pergunta número 14.
quais são as condições adversas que podem causar acidentes. Então, as condições adversas que podem causar acidente pode ser o quê? Luz, né, que é o farol alto, e o sol forte, o tempo, que é chuva, neblina, fumaça, não é? A via pode causar acidente também se ela estiver muito esburacada, muito sinuosa, cheia de curva, mal sinalizada, tá ok, pessoal? O trânsito também ele pode ser um causador de acidente. Se ele é um trânsito congestionado, entendeu? Eu estou andando muito colado no veículo da frente, então o trânsito pode causar acidente. O veículo, né? Veículo com farol queimado, freio desregulado, pneu careca, em mau estado de conservação, entendeu? Então ele pode causar acidente. O motorista também, ele pode produzir condições adversas que atrapalham ele no trânsito, que seriam o quê? Quando ele está muito sonolento, né? O estado alcoólico, né? Que causa inicialmente euforia, que ele causa acidentes, que ele sente de coragem, né? E a bebida alcoólica também no aspecto físico, né? Então, o motorista, quando ele está estressado, então quando ele não está calmo, ele também pode causar acidente. Então, essas são as condições adversas relativas, né? Que podem ser causadoras de acidente. Número 15. A visibilidade do condutor ela é influenciada pela via, principalmente pelo quê? Pelas mudanças de direção e pelos declives, né? A visibilidade pode ser influenciada pela via. Então, nas curvas, você não consegue ver na frente, no final da curva, né? E pelos declives, que são as lombadas, né? Porque você está abaixo na lombada, você não consegue ver do outro lado da lombada, tá ok? Né? Que são aqueles morrinhos que a gente sobe e desce na pista, tá ok? Vamos lá. O trânsito sobre passeio é permitido para... Primeiro vamos entender o que é passeio. Passeio é a mesma coisa que fosse uma calçada. Geralmente passeio é como se fosse uma calçada no nível da via. Entendeu? No mesmo nível da via. Aí é o passeio. Geralmente passeio é quando é no mesmo nível da via e calçada é quando, né, tem um nívelzinho acima da via. Tá ok? Então eu posso transitar pela calçada ou pelo passeio quando? Para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Ou seja, eu só posso passar por cima da calçada, estacionar nunca, só para eu entrar dentro da minha garagem ou estacionamento de um shopping, de um supermercado, alguma coisa assim. Número 17. Em uma via onde existir dificuldade de deslocamento com rapidez devido ao engarrafamento no trânsito, o condutor deverá fazer o quê? Não tem como fazer muita coisa, né, pessoal? O carro não é um helicóptero, né, que você sai voando se você estiver preso no engarrafamento. A única coisa que você consegue fazer é só manter a calma, né? Então vamos lá, ó. Número 18. Em direção defensiva, a habilidade significa o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Manejar o veículo com desenvoltura. Manejar vem de mãos, entendeu? Ou seja, alguma coisa que você faz bem com as mãos. Então, a habilidade é a mesma coisa que perícia. E perícia é quando você sabe fazer uma coisa muito bem. A habilidade é quando você sabe fazer uma coisa muito bem. Você tem habilidade naquilo. Geralmente os melhores jogadores de futebol, eles são chamados de habilidosos. Ou seja, porque eles são bons jogadores de futebol. Então, habilidade significa ser perícia. Ter perícia, fazer uma coisa muito bem. Inabilidade ou imperícia é quando você não sabe fazer direito. Número 19. Ao pegar um trânsito congestionado, o motorista deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Manter a calma e a distância do veículo da frente, né? Quando o trânsito está congestionado, já falou numa pergunta atrás, não tem como fazer nada, é só manter a calma e a distância do veículo da frente, né? Número 20. Vamos falar de novo sobre as condições adversas. Ó, nós já demos uma palhinha lá atrás, nós vamos reforçar agora de novo. Condições adversas são inúmeras situações no trânsito, potencialmente causadoras de acidente. O sol forte e o farol alto são condições adversas relativas a quem? Relativas à luz, né? Lá atrás nós temos várias condições adversas e eu dei alguns exemplos. E aqui a gente repetiu no caso da luz, né? Vamos lá, vamos trocar o nosso slide aqui, número 21.
Ao ter que prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito sozinho, o procedimento inicial deverá ser o quê? Né? Então a letra D que é a resposta certa aí. Verificar as vias aéreas e imobilizá-la para transporte, não é? Então uma das primeiras regras básicas de primeiro socorro é o quê? Uma das primeiras delas é manter a calma. A segunda é sinalizar o local. A terceira, pedir socorro médico, entendeu? Né? Depois que você já tomou essas atitudes, aí sim, talvez se tiver alguma coisa que você tenha condição de fazer pela vítima, aí você faz. Mas lembrando que você também tem que seguir essas regras básicas aqui. Verifique as vias aéreas e imobilizá-la para transporte. Lembrando que a imobilização é muito importante por causa da coluna vertebral. Se a gente lesionar a coluna vertebral, a pessoa corre um sério risco de ficar paraplégica. Né? Olha lá, uma imobilização, né? Com calma, com tranquilidade, colete cervical, né? Então vamos lá. Número 22. De acordo com a prioridade de atendimento, quais dos traumas são considerados lesões críticas, né? Que vão ter a nossa prioridade ali no atendimento, né? Parada cardíaca, parada respiratória e hemorragia, né? No caso de parada cardíaca e respiratória, pessoal, né? Chamada também de parada cardiopulmonar, o mais recomendado é fazer a massagem cardíaca, né? Onde você coloca ali as palmas das suas mãos sobre o peito da pessoa, mais abaixo, né, fazendo uma linha na região dos mamilos, e ali você vai fazendo, dando ali aqueles, fazendo aquela massagem cardíaca, que são aqueles apertões, né, onde impulsiona o coração a bater e também impulsiona o pulmão a respirar, tá ok? As hemorragias, elas têm que ser estancadas com gaze ou pano limpo, tá ok? Número 23. Um ciclista é atropelado por um carro e desmaia após bater a cabeça no chão. Em relação à vítima, a pessoa que for socorrê-la tem que fazer o quê? Dedidado que é a resposta certa aí, né? Evitar movimentá-la. Tá ok, pessoal? Essa é uma das regras básicas, né? Se você não sabe o que fazer, não movimenta a pessoa. Última pergunta, número 24. Ela diz o seguinte: se o acidentado estiver sofrendo uma hemorragia, você deve fazer o quê? Então a letra C que é a resposta certa aí. A primeira atitude a ser tomada é chamar o socorro médico, né? Lembra das regras básicas que a gente fala lá? Então, se numa opção de resposta tiver sinalizar o local ou chamar o socorro médico ou as duas coisas, geralmente ela vai ser a opção de resposta certa. Como no caso aqui só tinha a parte de pedir socorro, chamar o socorro médico, providenciar socorro, então ela é a certa nesse caso aqui. Queremos agradecer a você que esteve conosco, né, na correção de mais esse simulado. Que você tenha sorte, né, e possa fazer uma boa prova quando você for fazer a sua prova. Um abraço e até mais.